conexão aqui. Beleza. Vamos partir para o nosso próximo sistema agora. Então vamos pedir um documento novo e vamos partir agora para um sistema com fim de curso ou com os acionador por gatilho. Eu acho que eu montei um sozinho, mas eu não mostrei para vocês como é que monta ainda, né? Então vamos montar um desse aqui também para a gente fazer. Então da mesma forma vamos arrumar lá o nosso cilindro de duplação, vamos arrumar compressor e kit lubrifil, vamos arrumar agora as válvulas reguladoras de pressão também, aquelas que a gente sempre arruma. Tá aqui, ó. Aqui, beleza. Aí agora a gente vai arrumar aquela mesma válvula 5 duas vias para fazer o acionamento aqui. Deixa eu deixar ele um pouquinho mais para o lado só. Então nosso acionamento aqui, 5 duas vias, pneumática dos dois lados. Aciona aqui, aciona aqui. Vamos arrumar uma 3 duas vias aqui para fazer o acionamento dela, com botão e retorno por mola também. Deixar os silenciadores aqui. Aí agora a gente vai arrumar o fim de curso, que basicamente também vai ser uma válvula 3 duas vias, só que ao invés de ser o acionamento manual, a gente vai deixar como acionamento mecânico e com um roletezinho. Não lembro se a gente já fez um desse ou não, tá? Mas enfim, se a gente não fez qualquer coisa, a gente faz esse aqui de novo, só para dar uma relembrada. Retorno por mola também. Se a gente fosse pegar no sistema montado lá na máquina mesmo, a gente veria esse fim de curso mais ou menos assim, ó. Tá? Como se ele fosse tipo aqui, ó, no final do cilindro. Beleza? Ficaria mais ou menos assim. E daí o acionamento dele viria por aqui, ó. Como linha de controle aqui. E silenciado aqui. Beleza? Isso lá no nosso sistema montado na máquina, digamos assim. Então, quando o cilindro avançasse, ele ficaria assim, a montagem lá, quando a gente fosse fazer lá na nossa máquina ou no nosso sistema na parte prática. O detalhe é que, geralmente, a gente não vai fazer isso no circuito, tá? Como assim? A gente não vai montar o circuito dessa forma, tipo, botando o fim de curso no sistema exatamente naquela posição, como se ele tivesse certinho. Daí, por exemplo, se eu tivesse um no começo também, é você. Se eu tivesse um no começo, eu não deixaria ele, por exemplo, aqui, tá? Por que que a gente geralmente não faz isso? É errado, digamos assim, fazer isso no sistema? Não é, mas é porque geralmente os meus cabos aqui, por exemplo, se eu precisar fazer uma conexão aqui, eles vão começar a embolar muito, principalmente quando eu tenho vários cilindros atuando. Se eu tiver, por exemplo, 2 ou 3 cilindros, ele já vai começar a ficar complicado para a gente montar o nosso diagrama pneumático daí, tá? Então, o que que a gente faz? Geralmente, então, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai deixar o nosso atuador aqui, ó, embaixo mesmo, tá? Vai fazer a conexão dele aqui, como se ele estivesse lá em cima, e daí a gente vai nomear ele de acordo. Então,
como que a gente vai fazer para nomear ele agora? Na bolinha aqui, ó, tem essa bolinha verde da parte do mecânico, depois que a gente editou a válvula, né? Deixou como mecânico, ele tem essa bolinha aqui. Então a gente vai dar 2 cliques nessa bolinha e ele vai pedir para a gente arrumar um label. Labels é rótulo em inglês. Basicamente é o nome desse componente. Então aqui, se a gente, vamos começar a dar nome também para os cilindros que a gente vai utilizando, tá? Então vamos inserir aqui um texto. Então, deixa eu achar aqui, graphic miscellaneous. Então você vai em insert, miscellaneous e tem text bem aqui no final. Aí você puxa uma caixinha de texto e nós vamos dizer que este cilindro aqui vai ser o cilindro A. Vou deixar só um A aqui do lado, então a gente sabe que esse é o nosso cilindro A. Geralmente tem 2 formas que o pessoal costuma utilizar de nomenclatura de fim de curso. Ou o pessoal chama de A0 e A1. Na verdade, 3 formas. Ou o pessoal chama de A0 e A1, ou então de A1 e A2, ou então o pessoal chama de S1, S2, S3, S4. Qual que é a diferença? Basicamente é só a forma como você vai entender esse sistema. O que seria esse A0 e A1, A1 e A2, ou S1, S2, S3? Basicamente é o nome do nosso componente. O que eu costumo utilizar na prática, tá? Quando eu estou falando do cilindro A, quando tem, por exemplo, um fim de curso no começo do meu sistema, por exemplo, se ele tiver aqui, ó, no começo, é do cilindro A, eu geralmente vou chamar ele de A0, que é o cilindro A na posição de 0, quando ele está recuado, ele vai estar acionando esse fim de curso, tá? Então, geralmente, nesse caso aqui, eu chamaria esse cara aqui, ó, de A0, tá? E quando ele tivesse no final, se ele tivesse aqui, eu chamaria ele de A1, porque ele está no final como se ele tivesse no 100% lá acionado, então ele vai ser o A1 aqui. Beleza? Então esse aqui vai ser o A0, esse aqui vai ser o A1. Essa é a nomenclatura que eu costumo utilizar. Não que vai ser a nomenclatura que vocês vão ver sempre. Não, é a nomenclatura que eu aprendi a fazer e é que geralmente eu uso. Mas vocês podem usar outras se vocês ficarem mais à vontade. Tranquilo? Na empresa que eu trabalho, eu tenho que fazer os diagramas pneumáticos, eu uso A1 e A2. Cara, usa do jeito que você quiser. O diagrama tendo certo e você conseguindo interpretar, tá tranquilo. Aí tem algumas outras empresas ou profissionais que costumam arrumar assim, ao invés de A, eles costumam arrumar S1, que seria o acionador ali, 1, aqui acionador 2. Aí se tivesse, por exemplo, um outro cilindro, por exemplo, o cilindro B, vamos supor. Aí o pessoal arrumaria aqui como o S3 e S4. Então esse aqui seria o S3 e lá no final teria o S4. O que eu costumo utilizar é A0, A1 e do outro lá vai ser o B1, ou B0 e B1. Então aqui B0, teria um outro ali do lado, aqui seria B1. Não tem jeito certo e não tem jeito errado nesse caso, tá? Você só tem que especificar, em ambos os casos, você tem que especificar qual que é o rolete e aonde que ele vai estar. Tranquilo? Vou pedir para que vocês, pelo menos durante as aulas aqui, tomem por costume utilizar essa mesma do A0 e A1, porque aí eu acho que fica mais fácil da gente se entender. Tranquilo? A gente vai estar chamando os componentes com o mesmo nome,
e fica mais fácil para a gente tirar a dúvida, senão daí um vai estar usando como S, o outro vai estar usando como A, daí na hora de responder, tanto eu vou dar meio que uma bugada na hora de responder vocês, e provavelmente vocês vão dar uma boiada na hora que vocês forem ver a explicação também, tranquilo? Então peço que a gente utilize o nome do cilindro, cilindro A, posição do começo vai ser A0, posição do final A1. Nome do cilindro é B, posição do começo B0, posição do cilindro B1, e assim por diante, independente de quantos cilindros a gente vai arrumar no nosso sistema. Tranquilo? Beleza. Então, entendemos mais ou menos como é que funciona. Agora aqui o que acontece? Eu quero que quando eu acione esse botão, ele vai avançar o meu cilindro, e eu quero que quando ele pegue no fim de curso, que no caso é esse aqui, que vai estar montado lá em cima, mas a gente deixa no diagrama aqui embaixo, ele volte automático. Então, eu tenho que dar um nome para esse cara aqui. Como é o cilindro A, eu vou dar um nome para ele, clicando na bolinha aqui, ó, 2 vezes, de A1. Tá? Porque ele vai ser o fim de curso no final do cilindro A. Agora, a gente tem que identificar ele aqui, que ele está no cilindro. Então, a gente vai dar um duplo clique no cilindro, ele vai aparecer a caixinha do cilindro para a gente, e a gente vai lá em Actuation Labels, que são os rótulos atuadores. É a última opçãozinha aqui que tem. Aí ele pede para eu dizer qual que é o nome ali do label, né? Qual que é o nome. Então a gente vai arrumar o A1, aonde que ele começa a atuar e aonde que ele termina. No caso, 100 e 100, porque ele vai atuar só quando o A estiver lá no final. Se eu tiver só o fim de curso mesmo, não tiver o do começo aqui, eu vou deixar só o A1. E se eu precisar utilizar os dois, aí eu vou ter que fazer uma linha para o A1 e eu vou ter que fazer outra linha, por exemplo, com o A0, que vai começar no 0 e vai terminar no 0 também. Tranquilo? Nesse caso, como a gente tem um só, a do A0 aqui não vai ser necessário. Faça a primeira linha ali, dou um OK. Ó, ele já arrumou, ó, quando o cilindro estiver lá no final, ele vai bater no A1. Tranquilo, gurizada? Vou dar mais um minutinho então para vocês montarem esse sistema aqui também para a gente fazer a simulação. Deu boa, gurizada? Conseguiram montar esse aqui também? Como é que tá aí? Não conseguiram montar alguma coisa? Ou podemos rodar a simulação? Deu certo, só perdi ali aquela parte que o professor colocou aquele A ali no lado do cilindro. No cilindro? Aqui? É, Ou aqui? é esse aí. Esse aqui? Tá. Tu vai... Aqui, ó. Tem Insert lá em cima. Aí tem a penúltima opção. É Miscellaneous. Uhum. Aí ele tem a última aqui que é texto. Teste. Tu clica aqui, daí ele vai aparecer a caixinha. Tu pode largar em qualquer lugar.
e daí tu só dá 2 cliques em cima e você edita o texto daí. Digita A só, e daí você arrasta para perto. Beleza, professor. Obrigado. Deu boa? No mais, deu certo. Beleza. Mais alguém ficou com alguma dúvida de como é que monta alguma coisa aqui no software, gurizada? Ou podemos simular já? Bom, ninguém se pronunciou, acredito que deu boa também. Então vamos fazer a simulação dele aqui. Ó, como é que ele funciona o nosso sistema? Tá passando o ar, ele tá normalmente recuado, né? Na hora que eu acionar o botão, ele vai até lá no final, pegou no fim de curso, né? Chegou no 100% do cilindro, pegou no fim de curso, ele já passou o ar para cá, né? E agora ele vai fazer o acionamento. Então, na hora que bateu a 1, mudou a posição ali da válvula do fim de curso e ele vai jogar as 5 duas vias de volta para a posição original. Quando eu solto o botão, ele faz o recuo do cilindro também da mesma forma. Tá? Então, esse é um sistema que eu aperto uma vez o botão, na hora que ele pega no fim de curso, ele já retorna de forma automática. Tranquilo? Esse aqui também facinho, não tem muita diferença dos sistemas que a gente tinha visto até agora, certo? Se a gente parar a nossa simulação e eu deixar ela rápida de novo, deixar ali no sem fator de slow motion, deixar no 1, se a gente fizer a simulação normal, ela vai fazer bem rápido, certo? Um sistema aqui como se fosse a velocidade de um cilindro pneumático mesmo. Agora, eu quero mostrar para vocês uma outra opção do software também, que é justamente nessas válvulas que a gente vem arrumando sempre aqui, que são as válvulas reguladoras de pressão. Vamos supor que no meu sistema, por algum motivo, eu quero que ele avance o cilindro de forma mais devagar, mas que ele volte bem rápido. É para isso, basicamente, que vão servir as válvulas reguladoras de pressão. Consigo controlar a velocidade de avanço e a velocidade de retorno. Então, dando 2 cliques aqui na válvula reguladora de pressão, estão vendo que ela tem aqui tem ali, ó, Opening Level, que é basicamente o quanto de abertura vai estar nessa nossa válvula. Então, aqui nesse caso, ela está em 100%. Então, vamos supor que como se você tivesse uma torneira que você deixou ela completamente aberta. Ela vai sair o máximo de água possível, certo? Se eu mudar, por exemplo, para 10%, mudando bastante aqui, né, logicamente, e confirmando, ela vai deixar passar só 10% da pressão que eu estava antes. Então eu vou ter o meu cilindro indo de forma muito mais devagar do que ele está retornando, certo? Ó, ele vai devagar e daí ele vai retornar rápido. Basicamente, esse é o intuito dessas nossas válvulas reguladoras de pressão aqui. No caso do software, ela não vai fazer tanta diferença assim por conta da simulação, porque a gente tem aquele fator de slow motion ali, mas basicamente é interessante para vocês saber que vocês conseguem regular dessa forma aqui também, tá? Mas na prática, basicamente ela vai ser um dos fatores mais importantes do sistema, porque, por exemplo, se um cilindro estiver indo muito mais rápido do que eu quero, eu consigo mexer nessas válvulas aqui e regular exatamente qual que vai ser a velocidade dele ali a partir daquele controle que eu tenho. Beleza? Deixa eu parar a simulação. Vou salvar esse nosso sistema aqui, então, como curso 1. E vamos fazer o nosso próximo sistema agora. Então vamos pedir um documento novo. Vamos fazer agora um sistema com um retorno automático também, mas que eu possa ter um botão de emergência, por exemplo, se eu quiser parar o sistema no meio. Então,
Vamos arrumar de novo lá o nosso cilindro de duplação. Nossas válvulas reguladoras de pressão. As duas aqui de novo. Vamos arrumar daí nosso compressor e kit lubrifil aqui embaixo. A válvula 5 duas vias. Acionamento pneumático dos dois lados de novo. Alimenta ela aqui. Vamos arrumar a botoeira de acionamento desse lado. Então aqui, botoeira. Vamos deixar essa botoeira aqui. Beleza. Vamos jogar para cá. Aqui então, vamos deixar o nosso fim de curso lá também. Vai ser basicamente aquele mesmo sistema, ou quase, só que com um botão de emergência. Vamos supor que eu queira arrumar ali um botão de emergência nesse nosso sistema e que quando esse botão de emergência estiver acionado, o o cilindro não retorne, tá? Ele pode avançar, mas eu não quero que ele retorne. Eu quero que ele fique avançado. Então, nós vamos copiar esse nosso botão aqui. Vamos deixar ele para cá. Vamos botar ele aqui como um botão com trava, né? Botão de emergência tem uma trava. E daí aqui a gente vai utilizar uma válvula que a gente já viu nas outras aulas, que é uma válvula OU, que é essa válvula aqui. O que acontece? Se eu quero que quando o meu botão de emergência estiver acionado, o cilindro não retorne, basicamente se tiver o fim de curso acionado e o botão de emergência, ele não vai deixar passar ar, certo? Por que ele não vai deixar passar ar? Justamente porque essa é uma válvula ou, então ela tem que entrar ar de um lado ou do outro, senão ela não vai deixar passar, tá? Vamos fazer a conexão aqui e daí da mesma forma que antes, vamos inserir lá o nosso textinho com o nome do cilindro. Esse no caso o cilindro A mesmo, que é o nosso primeiro. Vamos arrumar aqui o nosso fim de curso na posição 100 e rotular ele aqui como A1 também. Tá? Então nosso sistema agora vai ficar dessa forma. Vou dar uns minutinhos para vocês montarem ele aqui também.
Deu boa, gurizada? Conseguiram montar esse aqui também? Basicamente, praticamente igual ao outro, só que com a válvula O e o botão de emergência mais ali também, né? Deu boa? Tudo certo? Beleza. Vamos dar o start nele aqui, então. Opa, esqueci do silenciador aqui. Deixa eu arrumar aqui rapidinho. Beleza, vamos dar o start. Então, enquanto o botão de emergência não está acionado, o sistema vai funcionar da mesma forma. Quando eu arrumo o botão de emergência, tá? Aqui está nada das duas formas. No software a gente só vai conseguir ver de uma forma, tá? Que é quando o cilindro não foi acionado ainda. O que acontece? Quando ele está acionado, como a válvula O aqui, ele vai deixar essa válvula 5 duas vias sempre desacionada, porque ele sempre está entrando ar para desacionar ela aqui. Só que, teoricamente, se eu conseguisse ter, digamos, 2 mouses aqui ao mesmo tempo, tá? Ele faria o bloqueio aqui também dessa forma na hora que eu apertasse, porque ia estar entrando, ele não ia estar deixando voltar o ar aqui da mesma forma, tá? Porque ele ia fazer com que o fim de curso e o botão de emergência estivessem acionados ao mesmo tempo, e ele não ia deixar passar ar aqui para a válvula, então o cilindro ia ficar sempre acionado. Então, o nosso botão de emergência aqui, ele funciona basicamente quando ele está acionado, mesmo se ele tivesse sido acionado no meio do sistema, ele vai fazer a parada. No caso desse pneumático, como o nosso fim de curso, ele não tem como parar, digamos, o cilindro no meio do percurso. Não é como se fosse, digamos, um cilindro hidráulico ali, que eu tenho, por exemplo, a empilhadeira, eu só movimentei o cilindro um pouquinho para frente ou um pouquinho para trás para fazer com que eu pegasse e abaixasse um pallet ou alguma coisa do gênero. Então aqui, o nosso começo e fim de curso ali, o botão de emergência, ele vai servir só para, se ele tiver acionado, o cilindro não avança, ou se ele tiver acionado, o cilindro não recua, tranquilo? Isso no caso de um sistema puramente pneumático. Beleza?